Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje falaremos sobre os possíveis locais do Jardim do Éden. A palavra Éden significa delícia, planície ou deleite. Em Gênesis diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Nesse versículo, a palavra jardim foi traduzida na Septuaginta por paraíso. No livro de Ezequiel, capítulo 28 e no capítulo 31, Éden é o jardim de Deus. Já no livro de Isaías 51, Éden é o jardim do Senhor. Mas, voltando para o livro de Gênesis, onde será que fica o Jardim do Éden? Devido à vontade de alguns estudiosos querer saber a qualquer custo a localização do Jardim do Éden, surgiram ideias absurdas, como, por exemplo, de o Jardim do Éden estar perto do Polo Norte. E essa ideia deve ser descartada pelo fato da sua vasta flora, que está escrito no livro de Gênesis. Ou seja, o vasto jardim que tinha no Éden já elimina qualquer possibilidade dele estar perto do Polo Norte. Porém, há outras sugestões mais aceitáveis. O Éden pode estar localizado na Armênia ou na Babilônia. Mais para frente, lá no vídeo, explicaremos melhor sobre essas localizações. Também têm sido feitas tentativas para identificar os 4 rios mencionados, de nomes Pison, Gion, Hiddekel e Eufrates. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se formava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Esse é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali é o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Esse é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Hiddekel. Esse é o que vai para a banda do Oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Então, as 4 partes separadas, os braços ou fontes, emergiam no Éden e seguiam como um rio no próprio Éden para molhar o jardim. 2 dessas partes são bem conhecidas. O rio Eufrates, chamado nas escrituras de o Grande Rio, e o rio Hiddekel, que o nome antigo dele é o rio Tigre. Já os outros 2 rios, o Pison e o Gion, não são conhecidos. Alguns estudiosos deduzem que estes são os 4 principais rios do mundo antigo: o Tigre, Eufrates, Pison e Gion. Para esses estudiosos, os rios Pison e Gion podem ser o rio Indo e o rio Nilo. Vamos ver as ideias sobre as localizações desses rios. Algumas ideias são muito absurdas, outras nem tanto. Alguns estudiosos supõem que os grandes rios mencionados não ocupam atualmente os mesmos lugares devido ao rearranjo da crosta terrestre, por causa das mudanças dos polos. Por essa razão, até o rio Amazonas, aqui no norte do nosso Brasil, tem sido considerado por alguns estudiosos um dos 4 rios que banhavam o Jardim do Éden. Mas essa ideia é totalmente absurda. Os rios Tigre e Eufrates são mencionados especificamente no 14º versículo de Gênesis. Os outros 2 rios não existem na área na atualidade. Por essa razão, alguns estudiosos dizem que grande mudança topográfica deve ter ocorrido naquela região, ou então que esses outros 2 nomes não representavam rios,
mas canais que de algum jeito fossem ligados aos outros grandes rios. Então, alguns estudiosos tentam incluir ali o rio Nilo e o rio Indus, como já mencionamos anteriormente no vídeo. Já outros declaram que o dilúvio dos dias de Noé alterou a geografia, de modo que não podemos identificar mais nada. Para esses estudiosos, a superfície da Terra depois do dilúvio provavelmente mantém pouquíssima semelhança com a aparência que tinha antes do dilúvio. A Armênia aparece como a localidade do Jardim do Éden por alguns que procuram identificar o Pison e o Gion como rios menores daquele país. E como já mencionamos antes, o rio Hiddekel é o antigo nome do rio Tigre. Já os estudiosos liberais declaram que a solução para a localidade do Jardim do Éden é perfeitamente simples. Por quê? Porque para eles a narrativa de Gênesis seria apenas uma lenda, então não deveria ser interpretada como se desse descrições topográficas genuínas. Segundo eles, a única coisa que se poderia afirmar é que o autor de Gênesis, ao identificar dois rios bem conhecidos, situou o berço da civilização na Babilônia, ou seja, em algum lugar do atual Iraque. Enfim, muitos locais têm sido sugeridos para o Jardim do Éden. Muitos estudiosos sustentam que não há dados suficientes no relato bíblico para a determinação do local específico do Jardim do Éden. Alguns deduzem que o Jardim do Éden, narrado em Gênesis, trata-se de uma área que foi oculta aos nossos olhos, porque ela está num plano espiritual, inacessível ao homem pecador. Já outros estudiosos deduzem que o local provável do Jardim do Éden pode ser a área da Babilônia, onde o rio Tigre e o rio Eufrate se unem, e o Dayala flui para o Tigre a partir do norte, e um grande Uade escoa em direção à planície a partir do norte da Arábia, provavelmente Avilá. Mas e você? Qual é a sua interpretação? Deixe escrito nos comentários a sua interpretação a respeito da localização do Jardim do Éden. Por hoje é só. Até mais.